Muito bem, no vídeo de hoje, a exemplo do que eu fiz há alguns vídeos, eu vou indicar para vocês a leitura de 13 romances brasileiros, seguindo ainda aquela minha proposta de escolher um romance por década, mas dessa vez eu me lembrei aqui de um livro que já foi publicado nessa década de 20 do século 21, então eu não vou precisar roubar dessa vez. Enfim, sem mais delongas, o livro que abre essa lista de hoje foi publicado em 1901 e eu estou falando aqui de A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Esse daqui é um romance que fala basicamente da dissolução de uma família graças a algumas mudanças na economia brasileira no período posterior ao boom do café, ali no final do século XIX, e também graças ao adultério da matriarca, que é a Camila. E existe toda uma relação de espelhamento entre a falência econômica pela qual esses personagens vão passar e essa falência familiar que é representada então por essa história de adultério. Então, ao longo do romance, a gente acompanha o espelhamento dessas duas falências aqui no desenrolar da narrativa, de modo que esse livro ele se aproxima bastante de vários pressupostos que são muito caros ao realismo, seja para confirmar, seja para responder a esses pressupostos. Então fica a indicação de leitura. Esse livro aqui já há algum tempo ele vem ganhando novos leitores e novas leitoras, sobretudo porque ele foi colocado em listas de vestibular, então isso é uma coisa muito positiva, porque agora nós temos várias edições deste romance aqui, inclusive no ano passado eu fiz um vídeo sobre ele, o link vai estar lá embaixo. Muito bem, aí em segundo lugar aqui nessa minha lista eu coloquei um livro chamado O Mistério e que foi publicado em 1920. Eu não tenho este livro aqui porque a última edição dele é de 1928 e está super esgotada, enfim. Eu espero que um dia esse livro seja reeditado, porque ele é um livro muito interessante e muito importante, porque esse foi o primeiro romance policial da literatura brasileira. Ele foi escrito por 4 autores, que são então o Afrânio Peixoto, o Coelho Neto, o Medeiros de Albuquerque e o Viriato Correia. E daí esse livro ele foi publicado, se não me engano, entre março e maio de 1920 em um jornal carioca chamado A Folha. E daí um capítulo por dia era publicado ao longo desse tempo. E o mais curioso é que os autores eles não sabiam o rumo que a história estava tomando. Então cada um escrevia a sua parte, o seu capítulo, apenas depois de ter lido o que o colega escreveu no dia anterior. Então é muito interessante a gente ir acompanhando os diferentes modos de lidar com essa narrativa que cada um desses autores foi adotando. Apesar de ser um livro que não é mais comercializado, enfim, ele está esgotado, ainda assim é muito fácil você encontrar esse livro para fazer download na internet. Então foi exatamente por conta disso que eu coloquei ele aqui nessa lista, porque assim, caso você se interesse, você tem como entrar em contato com essa narrativa. E esse romance ele foi um verdadeiro sucesso, porque depois dessa publicação em capítulos no jornal, ele teve mais 2 edições naquele mesmo ano de 1920, as duas se esgotaram muito rapidamente, e entre 1920 e 1928, ou seja, em menos de 10 anos, ele vendeu mais de 10 mil cópias, o que é bastante para aquele período. Então, esse romance, como eu falei, ele é um romance ligado à literatura policial, que fala da história de um rapaz chamado Pedro, que quer se vingar ali de um banqueiro por razões que a gente vai descobrindo aos poucos ao longo da narrativa. E como o Pedro é um leitor contumaz de romances policiais, ele vai planejando o crime perfeito a partir desses enredos que ele vai lendo nesse tipo de livro. Então, como ele sabe como os grandes personagens criminosos da literatura mundial agem, ele começa a tentar bolar um plano para poder fazer ali um crime sem ser incriminado por aquilo. E é muito interessante a gente ir acompanhando o desenvolvimento do raciocínio desse personagem. Mas talvez uma das coisas mais interessantes deste livro, uma das coisas pelas quais ele é mais lembrado, é por conta do humor.
que é muito pouco comum em romances policiais, porque veja, a grande questão de interesse desse livro é como pensar um romance policial com uma polícia deficitária, como é o caso da polícia do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o detetive principal que vai ali investigar algumas coisas que vão acontecer, ele é quase um Sherlock Holmes, só que, na verdade, ele é a chacota de toda a cidade, porque ele propõe métodos de investigação que muitas vezes não podem ser realizados por conta de uma, enfim, de uma falta material mesmo da polícia carioca. Então é muito interessante acompanhando como esses sujeitos vão agindo conforme esse espaço novo que esse tipo de narrativa adquire. Então fica aqui a minha sugestão. Eu li esse livro, acho que no meu segundo ano de faculdade, e eu me lembro que eu gostei bastante, eu ri em vários momentos exatamente por conta desses desencontros causados por esse ambiente novo para esse tipo de narrativa. Muito bem. Aí, em 1924, no vídeo anterior, com outros 13 romances brasileiros, eu falei que na década de 20 não tem como falar dessa década sem lembrar do modernismo. E eu falei também que quando eu penso no modernismo, eu penso em dois livros. O primeiro deles foi o Macunaíma, que eu comentei no vídeo anterior, e o outro é aqui o Memórias Sentimentais de João Miramar, que foi publicado em 1924 pelo Oswald de Andrade. E o personagem título aqui é um típico representante da burguesia. Então, ele sempre estudou nos melhores colégios, ele viajou pelo mundo todo, ele herdou a riqueza dos pais, ele se casou com uma prima para poder manter ali o dinheiro na família. Apesar de ter acesso a todos os bens de cultura possíveis, ele não aproveita nada disso e por aí vai. Além disso, como todo casamento da alta burguesia, digamos, ele e a esposa se traem mutuamente, ou pelo menos ele desconfia que está sendo traído pela esposa, de modo que esse romance aqui, ele carrega consigo um elemento paródico do realismo muito forte, porque o tema do adultério era muito frequente na literatura realista. E, na verdade, esse livro ele tece várias críticas a essa burguesia ao escolher como personagem esse sujeito que tem uma vida completamente banal e que fracassa em tudo. Então, o casamento dele fracassou, ele vai à falência em determinado momento, ele tenta investir na carreira de cineasta, mas isso não dá muito certo, então ele vira um cineasta falido também, e por aí vai. E como nós estamos falando aqui dessa burguesia fragmentada e desse personagem que se pulveriza, que assume diferentes papéis ao longo da narrativa, a estrutura do romance também vai ser pulverizada, fragmentada e caótica, seja por seguir essa lógica da memória, como o próprio título evoca, né, de memórias sentimentais, seja também para tentar expressar formalmente a dissolução de uma classe social tão ligada ao romance como uma forma literária. Em vários momentos eu já falei aqui para vocês que o romance ele é um tipo de texto literário que surge justamente para representar a burguesia. Então, como é que você representa uma burguesia que está se esfacelando? Você vai e desconstrói a forma do texto, e é basicamente isso aqui que o Oswald de Andrade faz nesse seu romance de 24, que é um livro absolutamente ligado a todos os pressupostos temáticos e estéticos do modernismo. Então fica aqui a minha recomendação. Muito bem. Aí, em 1934, o Lúcio Cardoso publica aqui A Luz no Subsolo, que é um de seus maiores romances. Apesar de ser pouco conhecido, esse daqui foi o terceiro romance do autor. O primeiro foi o Maleito, o segundo foi o Salgueiro, o terceiro foi aqui A Luz no Subsolo. O Lúcio Cardoso é mais conhecido por aquele livro chamado Crônica da Casa Assassinada, que é inclusive um calhamaço que está sendo republicado agora pela Companhia das Letras. Então, caso você não conheça, eu sugiro que você dê uma chance para este livro. Mas, enfim, A Luz no Subsolo fala da relação conflituosa entre um casal que é formado então pelo Pedro e pela Madalena.
E essa relação conflituosa entre os dois vai piorando conforme outros membros da família do marido, ou seja, do Pedro, vão se aproximando desse núcleo central, principalmente com a chegada da mãe e do irmão do Pedro, e com a chegada também de uma nova empregada ali para casa, que é a Emanuela. E a Emanuela veio substituir uma outra moça que não aguentou trabalhar ali naquela casa por muito tempo, e isso já acende a nossa atenção para que algo muito estranho está acontecendo ali naquela casa. Coisas estranhas acontecem ali naquela casa. Grande parte desses conflitos vividos por esses personagens começa depois que passam a circular ali pela cidade boatos de que o Pedro tinha perdido o emprego como professor por conta da má influência que ele exerce nos alunos. E daí você vai ter que ler o romance para saber exatamente que tipo de influência é essa. E por mais que a Madalena, que é a esposa dele, tenha se casado com o Pedro movida por um sentimento amoroso e etc e tal, a gente percebe que esse amor que ela nutria por ele é um amor no mínimo estranho, é um amor que tem muito lugar também para muito rancor, que a gente vai descobrindo aos poucos a origem de porquê disso tudo. Além disso, na origem dessa relação, digamos, rancorosa e amorosa ao mesmo tempo, na origem disso tudo também tem os interesses do Pedro nesse casamento, que são interesses muito mais mórbidos do que movidos por qualquer outra coisa. Então é muito interessante a gente perceber que por mais que a moça goste do marido, tenha gostado do marido no passado, esse gostar é um gostar meio desconfiado, e essa desconfiança que ela nutre por ele se deve ao fato de que no passado ele tomou algumas atitudes bastante complexas, e essas atitudes elas vão vir à tona e vão se repetir em alguns momentos aqui dessa narrativa, e eu não vou poder entrar em maiores detalhes. Os livros do Lúcio Cardoso, eles sempre têm uma atmosfera densa, os personagens são sempre angustiados. O estilo deste autor lembra bastante as sombras e as distorções que são próprias do expressionismo, e é exatamente pensando nisso que a gente deve olhar principalmente para o título deste livro, porque esse título já nos remete a uma série de cenas que vão aparecer aqui ao longo da narrativa. Então, o Lúcio Cardoso ele não é um autor muito conhecido, o que é uma pena, mas vale a pena então você dar uma oportunidade, nem que seja aqui para o A Luz no Subsolo, se você não quiser ler lá o Crônica da Casa Assassinada, que é um verdadeiro calhamaço. Mas enfim, com isso nós chegamos então ao quinto livro dessa lista, que foi publicado em 1948, e eu estou falando aqui de No Exílio, da Elisa Lispector. Este livro aqui fala da história de uma família de judeus que sai do leste europeu e vem para o nordeste brasileiro para poder fugir dos pogroms, que era uma perseguição sistemática que estava sendo dirigida aos judeus e que estava acontecendo em vários lugares da Europa durante as primeiras décadas do século XX. E existe aqui todo um jogo entre a realidade particular dessa família e a coletividade de todo um povo que tende a deixar tudo para trás por conta dessas perseguições. Graças então a esse jogo, o narrador aqui faz várias descrições do que acontecia com essas pessoas ao longo desse processo de exílio, ao mesmo tempo em que se aproxima do discurso histórico, principalmente nos capítulos finais do livro. E essa união entre literatura e história, juntamente com uma narrativa que evoca essas outras vozes de pessoas que sofreram ao longo desse exílio, tudo isso me faz lembrar bastante dos romances da Svetlana Alexievich, que é uma autora que eu sempre comento por aqui. Então fica aqui a minha recomendação de mais este livro da Elisa. Esse daqui é um livro que também é fácil de ser encontrado em sebos, porque ele tem essa edição que é mais recente, que saiu pela José Olímpio em, deixa eu ver o ano,
em 2004, então em sebos você consegue encontrar com relativa facilidade este romance aqui da Elisa Lispector. Muito bem. Em sexto lugar, nessa minha lista, eu coloquei um romance que foi publicado originalmente em 1956 pelo Fernando Sabino, e eu estou falando aqui de O Encontro Marcado, que é um romance que fala sobre o Eduardo, que é um jovem escritor muito ligado à vida boêmia de Belo Horizonte durante os anos da década de 1940. E assim como o Eduardo tem muito do próprio autor, é possível reconhecer nos outros personagens aqui do romance autores da mesma geração do Fernando Sabino, o que é bastante interessante porque faz desse aquele tipo de livro que é, na verdade, o retrato de toda uma época a partir da perspectiva dessa juventude que ainda está procurando o próprio lugar nessa sociedade que é tão curiosa quanto a sociedade mineira aqui retratada, porque ao mesmo tempo em que preserva de maneira muito ferrenha alguns aspectos mais conservadores, por outro lado também abraça de maneira quase restrita vários pontos que são muito modernos para este espaço aqui percorrido pelos personagens. Então é um romance bastante interessante e que eu acho que, enfim, deveria ser lido por mais pessoas. Na verdade, o Fernando Sabino é um autor um pouco esquecido da nossa literatura, mas este livro aqui é um livro muito pouco comentado dentro da vasta bibliografia publicada pelo Fernando Sabino. Então fica aqui o meu convite para que você conheça mais este romance do autor. Muito bem. Aí, em 1967, foi publicado, então, Quarupi, que é um romance do Antônio Calado, para o qual, inclusive, já há vídeo aqui neste canal. A narrativa de Quarupi vai de 1954 a 1964 e acompanha o padre Nando, né, que é um religioso que decide ir para o Xingu para poder catequizar os índios. Só que no meio do caminho, a vida dele acaba sendo atravessada por questões sociais que, juntamente com uma crise moral crescente que vai acompanhando o Nando ao longo do romance, esses dois aspectos acabam fazendo com que o personagem se afaste cada vez mais dessa sua vida religiosa. O título do romance faz referência a um ritual dos índios do Xingu em homenagem aos mortos, o que é bastante significativo quando a gente pensa nos vários companheiros do Nando que acabam morrendo por questões principalmente ligadas à política. E o próprio padre vai ser preso e torturado aqui em pelo menos um momento dessa narrativa. Enfim, é um livro bastante gordinho, digamos, ele tem quase 500 páginas, e é um livro muito fincado em questões históricas. Então é muito interessante você ver como vários elementos históricos estão presentes aqui ao longo dessa narrativa, e é curioso porque esses elementos que começam lá em 54 já, de certa maneira, mostram que algo errado está prestes a acontecer, e esse algo errado acontece de fato em 1964 com o golpe militar, e o padre Nando ele vivencia isso de maneira muito direta. O romance, eu gosto muito da última cena desse romance, que é uma cena quase heróica do padre Nando do Nando subindo em um cavalo, o narrador descreve a cena como se dos cascos do cavalo saíssem faíscas de fogo e coisa do tipo, como se o Nando fosse ali um herói, porque ele está saindo em direção a uma guerrilha, né? Então é muito interessante acompanhar o modo como esse personagem vai se transformando ao longo da narrativa. Eu acho que romances como esse são muito importantes. Eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de março, e daí me causa espécie notar que tem muita gente comemorando o golpe militar de 64. Então, me parece que este livro aqui, hoje ele faz ainda mais sentido do que fazia há, sei lá, uns 3 ou 4 anos, quando eu o li e fiz um vídeo por aqui. Então, fica a minha recomendação para que você leia, para que você releia
e para que você indique este livro aqui para outras pessoas, porque eu acho que, enfim, talvez isso faça as pessoas pensarem um pouquinho melhor no que está acontecendo, né? Bom, falando em ditadura militar, eu não poderia me esquivar, eu não poderia, enfim, deixar de mencionar aquele que é um dos meus autores preferidos e que escreveu um dos meus romances preferidos da literatura brasileira e que se passa justamente neste período dos anos de chumbo da ditadura. Eu estou falando, evidentemente, do Inácio de Loyola Brandão, que publica em 1974, na Itália, este romance aqui, que é O Zero, Romance Pré-Histórico. Como eu disse, esse livro foi publicado primeiro na Itália, porque ele foi censurado aqui no Brasil. Um ano depois, em 75, ele foi publicado aqui no Brasil. E em 76, ele foi censurado de novo, ele foi proibido, inclusive, porque diziam que ele atentava contra a moral e os bons costumes. Ele só foi liberado novamente para publicação em 1979. Esse daqui é um dos maiores romances da nossa literatura e me parece que é um bom exemplo de livros que foram excelentes, mas que acabaram sofrendo com a censura. Porque tem gente que pensa que só foi censurado o livro que era ruim, livros bons passaram, como por exemplo As Meninas da Lígia Fagundes Telles, né, que é um romance, inclusive, que eu mencionei na outra lista de livros brasileiros, de romances brasileiros, né? Então acho que esse daqui é um bom exemplo de livros que são igualmente bons, mas que acabaram sofrendo com a censura. Mas enfim, então fica aqui a minha recomendação desde já. Esse livro ele foi escrito de uma maneira muito interessante porque o Inácio de Loyola Brandão, ele publicava, ele era jornalista em um jornal chamado Última Hora, se não me engano, e daí ele ele trabalhava ao lado do censor. Então tudo aquilo que o censor tirava, todas as reportagens censuradas do jornal, o Inácio de Loyola Brandão foi recolhendo e foi guardando em casa. Até que um dia ele olhou para tudo aquilo e pensou, bom, isso daqui dá um romance. E foi aí que ele passou os próximos 10 anos quase escrevendo aqui O Zero. Então perceba que é um trabalho bastante laborioso, digamos. E o resultado é esse romance kafkiano, labiríntico e claustrofóbico que acompanha o José e a Rosa durante os anos da ditadura militar. Por isso, esse livro tem um tom bastante político, ao mesmo tempo em que critica a sociedade de consumo em uma realidade marcada pela repressão, marcada pelo desemprego e marcada pela violência. Então as pessoas aqui estão sendo vigiadas o tempo todo, elas estão sendo perseguidas, elas estão sendo presas, sobretudo quando falam mal do governo, né? E isso é bastante assustador quando a gente pensa no que está acontecendo hoje em dia. A polícia invade a casa das pessoas para poder ver se não existe nenhum tipo de material subversivo escondido na casa da população. O índice de desemprego é muito alto e esse índice de desemprego alto é, digamos, justificado pelo governo, que diz que, na verdade, o desemprego é bom para que a economia volte a crescer em algum momento, e esse crescimento nunca acontece. Aqui você tem várias referências às guerrilhas, várias referências às seitas religiosas e por aí vai. E para poder demonstrar todo esse caos social que o Brasil vivia ao longo das décadas de 60 e 70, a estrutura do romance é igualmente caótica. Eu não sei se vai dar para... Peraí, eu vou pegar uma outra edição minha que é melhor de mostrar do que essa. Já volto. Então, como eu ia dizendo, para demonstrar todo esse caos social vivido pelos brasileiros nas décadas de 60 e 70, a estrutura do romance é igualmente caótica. Então, se você folheia, você percebe que existem textos dos mais diferentes tipos. Uma folha do romance acabou de cair aqui, mas enfim, não sei se vai dar para vocês verem aí. Mas nós temos vários trechos que têm ilustrações, colunas, enfim. Então, essa exploração de recursos visuais, de recursos gráficos, é algo muito importante e que remete também ao tipo de, digamos, de consumo
que era de consumo cultural que era feito pelo brasileiro médio ao longo da década de 70. Então é muito interessante observar, olha a outra página caindo, é muito interessante observar como esse livro aqui se configura textualmente, né? E como essa configuração acaba, de certa maneira, demonstrando muito bem tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil nessa época. Tanto que é só aos poucos que a gente começa a perceber que existe algo ligando esses vários estilhaços da narrativa. E esse algo é justamente o contexto histórico tão punitivo vivido pelos personagens e pelo próprio autor. Então, de início, você pensa que são só fragmentos jogados, mais ou menos como acontece lá no Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, em que os textos têm pouquíssima relação uns com os outros. É só aos poucos que você começa a perceber que essa fragmentação, ela esconde algo que é muito interessante e que acaba sendo revelado aos poucos ao longo da leitura. Então fica aqui a minha recomendação desse, que é um romance bastante experimental. Então não é um romance fácil de ser lido, justamente porque ele exige um leitor que esteja apto para poder, enfim, decodificar essa estrutura apresentada aqui pelo Inácio de Loyola Brandão. Muito bem, alguns anos depois, um outro autor que também figura na minha lista de autores preferidos da nossa literatura, publica um romance chamado O Mês da Gripe, em 1981, e eu estou falando aqui do Valêncio Xavier. Esse daqui é um romance ainda mais experimental do que o Zero, e ele é montado a partir de recortes de jornal, a partir de depoimentos, a partir de poemas, a partir de anúncios e etc. E todos esses textos se referem basicamente ao período entre outubro e dezembro de 1918, que foi quando a gripe espanhola chegou em Curitiba. Então aqui nós temos, por exemplo, é muito interessante a gente ler esse tipo de livro neste momento histórico pelo qual nós estamos passando, porque veja, aqui nós temos remédios que são supostamente milagrosos, nós temos líderes religiosos protestando contra o fechamento de igreja, nós temos as autoridades querendo abafar a verdadeira situação, escondendo o verdadeiro número de mortos e acusando a imprensa de tentar criar pânico nas pessoas. Nós temos aqui o negacionismo de alguns grupos e por aí vai. Então veja, o livro funciona quase como um arquivo desse período que aproxima essa história oficial contada de maneira fragmentada e que o Valêncio Xavier foi e reuniu todos esses fragmentos a partir da construção deste enredo, entre muitas aspas. Então, essa história oficial, que é contada de maneira fragmentada, acaba se aproximando de depoimentos, como por exemplo de uma personagem chamada Dona Lúcia, que é ali, enfim, esses depoimentos compõem quase que a história contada a partir de uma testemunha ocular disso tudo que aconteceu, porque a gente não sabe se essa Dona Lúcia existiu de fato ou se ela é um mero produto ficcional, mas o fato então é que ela vai fazendo sempre um contraponto entre aquilo que saía no jornal, por exemplo, anúncios de remédios milagrosos, e daí de repente vem a Dona Lúcia e diz: olha, não existia remédio nenhum, as pessoas, enfim, o padre saía por aí distribuindo folhinhas de eucalipto para as pessoas limparem o ar de casa, né? Então é muito interessante a gente observar como essas várias narrativas acabam contando a mesma história a partir de pontos de vista e de lugares tão diferentes. Só que a grande questão aqui de O Mês da Gripe é que o Valêncio Xavier coloca no romance literatura e jornalismo em um mesmo nível ao não separar realidade de ficção. Isso acaba gerando uma instabilidade no leitor, que não sabe em que acreditar nisso tudo, e essa instabilidade do leitor acaba encontrando par em toda essa situação vivida por esses personagens aqui, porque ninguém sabia se deveria ou não acreditar, por exemplo, no governo, nos jornais e etc. Então veja que existe uma aproximação
entre leitura e personagens. Então, novamente, não é um livro fácil de ser lido exatamente porque exige que o leitor consiga decodificar mesmo os vários códigos que o Valente Xavier foi mobilizando aqui ao longo da construção deste livro. Daí, por exemplo, aqui agora eu abri uma página que tem uma propaganda de um remédio para moléstias do peito. E daí, logo em seguida, tem a Dona Lúcia falando que as pessoas estavam morrendo assim em quantidade cada vez maior. Então é bastante interessante observar esses vários contrapontos. Daí, logo em seguida, tem uma nota do jornal dizendo que, na verdade, tudo aquilo era uma narrativa muito caótica para desestabilizar as pessoas, porque pouquíssima gente estava morrendo em Curitiba naquele período, né? Então é muito curioso observar essas várias informações sendo jogadas aqui ao leitor. E tudo isso se liga ainda aos fatos relacionados ao fim da Primeira Guerra Mundial. Então existe uma conexão entre essa situação, entre esse adoecimento de Curitiba e o adoecimento de toda a civilização ocidental, quando a gente pensa mesmo naquilo que levou à guerra e coisas do tipo. Então é um romance bastante interessante e que também figura na minha lista de preferidos, não apenas da literatura brasileira, mas da literatura de maneira geral. E com isso nós chegamos então ao 10º livro dessa minha lista, que foi publicado em 1997 pela Hilda Hilst. Este daqui foi o último romance da autora e eu estou falando de Estar Sendo Tecido. Para além de ser o último livro em prosa publicado pela Hilda Hilst, esse daqui é quase como um testamento literário da autora, porque aqui ela recupera personagens de vários de seus livros anteriores, a partir das conversas entre um pai que está ali moribundo e os seus filhos. Existem aqui vários elementos que são muito recorrentes na prosa da Hilda Hilst, como por exemplo a polifonia, a loucura, essa forma híbrida que mistura poema com prosa, com roteiro, com receita, com manual e etc. Existe aqui uma discussão sobre o fazer literário, existe aqui a relação problemática entre pai e filho, existe aqui a linha tênue separando o sagrado e o profano. A autora toca aqui também em vários momentos na questão do erótico e por aí vai. Então veja que é de fato um romance que não apenas reúne os personagens das obras anteriores da Hilda Hilst, mas também reúne vários dos pontos que ela sempre tratou quase como obsessivamente ao longo de toda a sua carreira literária. Mas, apesar disso, talvez esse seja um livro para ser lido depois de você ter lido os outros, mesmo porque assim você vai conseguir entender todas essas referências. Porque a Hilda Hilst ela não é nem um pouco didática, então ela simplesmente joga referências ao acaso e daí você que tem que ir montando mais ou menos esse quebra-cabeças literário que ela foi construindo aqui neste seu último romance. Então fica a recomendação, ainda que com essa ressalva. Muito bem, com isso então nós chegamos ao século XXI, mais especificamente ao ano de 2002, quando o Bernardo Carvalho publicou 9 Noites, que é um romance que tem 2 linhas narrativas. Na primeira dessas linhas, nós acompanhamos o antropólogo estadunidense Buell Quinn, que em 1939 morreu de um jeito muito misterioso e muito violento, depois que voltava de uma pesquisa de campo que havia feito entre os índios da tribo Craô e os índios da tribo Trumai. A segunda linha narrativa se passa anos depois, em 2001, quando um jornalista ficou sabendo de toda a história envolvendo a morte misteriosa do Buell Quinn e começou a pesquisar obsessivamente quais poderiam ter sido os eventos que levaram àquela morte, que eu não vou poder esclarecer aqui com maior minúcia, digamos. E conforme o romance avança, a gente descobre o porquê de toda essa obsessão e a gente vai se dando conta de que esse narrador jornalista, que é o narrador do segundo núcleo narrativo, ele não é tão imparcial, digamos, quanto ele poderia parecer
em um primeiro momento. E cada uma dessas linhas narrativas que acompanha os eventos em 1939 e a que acompanha a pesquisa em 2001, cada uma dessas linhas narrativas é narrada por uma voz diferente, ainda que aos poucos a gente perceba que esses dois núcleos, esses dois modos de narrar, digamos, têm vários pontos de contato, assim como as histórias desses dois eventos que estão acontecendo. A morte do Buell Quinn e a pesquisa sobre as circunstâncias envolvendo essa tal dessa morte. Esse daqui é um livro que, enfim, também anda sendo cobrado bastante em vestibulares e é um dos meus livros favoritos da nossa literatura, justamente por conta do modo como o Bernardo Carvalho foi construindo esses dois narradores de maneira bastante sinuosa. Então, esse é aquele tipo de livro que a gente tem que prestar bastante atenção no modo como as coisas estão sendo narradas, porque esse modo ele interfere diretamente naquilo que a gente vai entender da narrativa de fato. Então fica o meu alerta e a minha recomendação. Pois bem, em 2013, em 12º lugar dessa nossa lista aqui, eu coloquei um romance que foi publicado em 2013 pela Verônica Stiger, e eu estou falando aqui de Opsanis Viata, ou algo do tipo, que é um romance que tem um começo quase cinematográfico e se constrói como um diário de viagem do Sr. Opalka, ainda que não seja ele o narrador, mas a configuração gráfica e imagética do romance faz lembrar um diário de viagem, mas enfim. E esse diário de viagem, então, se propõe a contar a história do Sr. Opalka, que é um polonês que um dia recebeu uma carta vinda do Brasil e assinada por seu filho, que ele nem sabia que existia e que está à beira da morte. Nessa carta, o filho pede para que o Opalka vá visitá-lo, para que os dois possam, enfim, se conhecer e colocar algumas coisas a limpo. Esse daqui é um romance que vai recuperar, em vários sentidos, a estética e a temática que foram muito caras ao modernismo. Isso é uma coisa muito interessante. É quase como se esse livro aqui fosse uma homenagem àquela fase heróica do nosso modernismo. Por exemplo, existem vários elementos aqui que lembram um outro romance do Oswald de Andrade chamado Serafim Ponte Grande. Mas enfim, eu diria mais, parece que para além de homenagem, esse livro poderia ser um livro do modernismo, só que publicado quase 100 anos depois. E eu falei para vocês que esse livro aqui ele se parece digamos, um diário de viagem, porque em vários momentos nós temos aqui essas ilustrações que sempre estão muito próximas do miolo do livro, e isso se deve ao fato de que, e foi por isso que eu me lembrei bastante de um diário de viagem, porque parece um caderno que a pessoa está anotando alguma coisa, e daí ela vai e coloca vários, enfim, folhetos, recortes de jornal, bem próximo do miolo, para quando ela fechar a coisa não cair. Então, a configuração do livro me fez lembrar essa questão do diário de viagem, e isso se acentua ainda mais graças à narrativa em si. E eu comentei sobre o começo cinematográfico do livro porque ele faz quase um panorama imagético de alguns lugares, para que só então depois é que venha a narrativa. Então você tem essas fotografias, aí você tem uma carta que foi escrita pelo médico que está cuidando do filho do Sr. Opalka, e só depois é que você tem aqui o título do romance. Então parece que todo esse preâmbulo aqui é como se fosse aquela cena que vem antes de aparecer o título de um determinado filme. Então é daí que eu disse que vem essa imagem cinematográfica do livro. Enfim, então é um romance bastante interessante também. Se você gosta da literatura modernista, provavelmente você vai gostar bastante aqui deste livro. E é muito interessante ir tentando encontrar personagens ligadas à fase heróica aqui nesse livro. Por exemplo, tem o Raul Bopp aqui, que se não me engano se chama Raul Bopp de fato, mas existem vários outros personagens aqui que podem ser identificados como nomes centrais do modernismo aqui no Brasil. Então fica
a minha recomendação. E por último, mas não menos importante, ocupando o 13º lugar aqui nessa lista, e dessa vez eu não tive que roubar, porque este livro foi publicado de fato agora em 2021, ou seja, ele já é um livro da década de 20 do século 21. E eu estou falando aqui de Os Tais Caquinhos, da Natércia Pontes. Esse livro aqui foi uma grata surpresa. Quem me mandou foi a própria Companhia das Letras. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ele muito em breve. E esse livro ele fala sobre uma família de classe média que é bastante disfuncional, composta pelo pai e por suas 2 filhas ali, adolescentes. E esse pai é acumulador. E esse traço da personalidade do pai é bastante importante porque esse acúmulo vai ser não apenas um acúmulo físico de objetos, mas também vai ser um acúmulo discursivo ao longo do romance. E esses acúmulos começam a atrapalhar cada vez mais a vida dessas pessoas aqui. Então é muito interessante observar como que isso vai interferindo na vida de cada um desses personagens. Esse livro ele se passa na década de 1990 e eu fiquei pensando bastante em como existe aqui algo da sociedade de consumo. E uma coisa bastante curiosa é que mesmo as cenas mais trágicas, ou então as cenas que são mais escatológicas, porque existe muita escatologia aqui neste livro, mesmo essas cenas elas são descritas de um jeito muito cômico, e isso me fez lembrar bastante do estilo da própria Verônica Stiger, ainda que não neste livro, em alguns outros textos. Essa autora ela consegue unir muito bem o trágico, o cômico e o escatológico. Então, se você aí gosta da Verônica, provavelmente você vai também gostar aqui deste romance da Natércia Pontes. Eu não sei se essa autora tem algum outro livro publicado, mas se tiver, eu vou procurar, porque eu achei bastante interessante essa narrativa. Enfim, esses foram então os 13 romances da vez, né, da nossa literatura brasileira. Espero que em breve eu possa voltar com a 3ª e última parte dessa minha trilogia, digamos, com indicações desse mesmo tipo. E é claro que nesse meio tempo eu também vou falar um pouquinho mais, vou soltar outros vídeos com indicações de literatura russa, enfim, mas isso é assunto para outro pôr do sol, digamos. É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.